principais países emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um oferecimento, Professor Leonardo Furtado. Obrigado por sua participação nessa videoaula. BRIC é um acrônimo criado em novembro de 2001 pelo economista Jim O'Neill, chefe de pesquisa em economia global do grupo financeiro Goldman Sachs, para designar os 4 principais países emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia e China. Em abril de 2011, a África do Sul passou a fazer parte dos BRICS. Observe com atenção a localização de cada um dos países que compõem o BRICS. Atualmente, os países não formam um bloco político, como a União Europeia, nem uma aliança de comércio formal, como o Mercosul, e muito menos uma aliança militar, como a OTAN, mas constituíram uma aliança mediante vários tratados de comércio e cooperação assinados em 2002. Se considerado como um bloco econômico, em 2050, o grupo de países já poderá ter ultrapassado a União Europeia e os Estados Unidos da América. Entre os países do grupo, haveria uma clara divisão de funções. O Brasil e a Rússia seriam os maiores fornecedores de matérias-primas, o Brasil como grande produtor de alimentos e a Rússia, de petróleo, enquanto os serviços e produtos manufaturados seriam principalmente providos pela Índia e pela China, onde há grande concentração de mão de obra e tecnologia. O Brasil desempenharia o papel de país exportador agropecuário, e a sua produção de soja e de carne bovina seria suficiente para alimentar mais de 40% da população mundial. A cana-de-açúcar também desempenharia papel fundamental na produção de combustíveis renováveis e ambientalmente sustentáveis, como o álcool e o biodiesel. No entanto, talvez o mais importante trunfo do Brasil esteja em suas reservas naturais de água, em sua fauna e em sua flora, ímpares em todo o mundo, que tendem a ocupar o lugar do petróleo na lista de desejos dos líderes políticos de todos os países. O Brasil ficaria em 4º lugar no ranking das maiores economias do mundo em 2050. A Rússia desempenharia o papel de fornecedor de matérias-primas, notadamente hidrocarbonetos, mas também exportaria mão de obra altamente qualificada e tecnologia, além de ser uma grande potência militar, característica herdada da Guerra Fria. Na imagem vemos um encanamento de gasoduto russo. A Rússia possui um vasto campo de atuação no setor de gás em toda a Europa. A Rússia é a 10ª economia do mundo segundo o Banco Mundial. Dados de 2014. Apresenta o 5º maior orçamento militar, sendo um dos participantes do seleto clube nuclear. É membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do G20, da PEC e da CEI. Mas passados mais de 20 anos após a dissolução da União Soviética, ainda existe incerteza do lugar em que a Rússia ocupa no mundo contemporâneo, apesar da grande influência que possui em nível internacional. A nação russa vinha apresentando taxas de crescimento médio acima de 7% ao ano, porém sua economia foi duramente atingida pela crise de 2008 e ainda mais pela queda no preço do petróleo, que, juntamente com o gás, formam seus principais produtos de exportação. Na imagem do mapa podemos observar os dutos de gás que ligam as áreas produtoras russas a países europeus, que estão cada vez mais dependentes deste. Os russos mantêm o entrosamento com as mais variadas organizações internacionais e com diversos blocos econômicos, como a União Europeia, EU, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, a Organização da Unidade Africana, OUA, entre outros, procurando por meio de alianças e relações. Atualmente, as relações conflituosas da Rússia com a Chechênia, a Ossétia e, em atual destaque, a Crimeia, na Ucrânia, são contestadas com sanções lideradas pelos Estados Unidos, resultando em novas tensões entre as duas potências no âmbito geopolítico. A construção do Insariant, primeiro submarino nuclear indiano, tornou a Índia o 6º país do mundo a dominar a tecnologia de fabricação de submarinos nucleares. A Índia possui um grande território, 7º do mundo, uma enorme população, cerca de 1,2 bilhão de habitantes, segundo país do mundo, com 17% da população mundial.
Além de potência militar, o país tem uma grande população e tem realizado vultosos investimentos em tecnologia e qualificação da mão de obra, o que a tornaria apta a se concentrar no setor de serviços especializados. Apresenta enorme diversidade étnica, com minorias muitas vezes oprimidas. A Índia deve ter a maior média de crescimento do bloco. Estima-se que em 2050 esteja no terceiro lugar no ranking das economias mundiais, atrás apenas da China, em primeiro, e dos Estados Unidos, em segundo. Nos últimos anos, o país vem se destacando no cenário mundial em diversas áreas de tecnologia avançada, como energia nuclear, satélites artificiais, e informática ética. Vale destacar que a indústria farmacêutica indiana se encontra em primeiro lugar na exportação de medicamentos genéricos a preços baratos, fato que tornou a Índia responsável por aproximadamente 70% de medicamentos adquiridos contra o vírus da AIDS pela Unicef. 75% a 85% dos fármacos distribuídos nos diversos países em desenvolvimento é proveniente da Índia, sendo conhecida como a farmácia do mundo em desenvolvimento. Em 2000, a Índia tornou-se a maior exportadora mundial de softwares. A indústria de programas para computadores está concentrada no sul do país, nas cidades de Madras e Bangalore. O papel de vanguarda no setor explica-se pela difusão da língua inglesa e pela tradição do país no ensino das ciências exatas. Ela exporta milhares de técnicos e programadores de software todos os anos. Há uma década, cerca de 30% dos especialistas em software em nível mundial eram indianos. O país ainda possui uma expressiva produção de filmes em Bollywood. Em poucas décadas, a Índia conseguiu avanços tecnológicos que a permitiram pôr satélites em órbita e detonar uma bomba atômica em 1974. O principal vale do silício da Índia está localizado em Bangalore. O grande número de centros universitários, junto a centros de programação para computadores e de produtos farmacêuticos, transformou a cidade de Hyderabad, localizada no estado de Andhra Pradesh, numa espécie de Rota 128, tecnopolo, equiparada ao Centro Tecnológico de Boston, Estados Unidos. O gráfico indica o quanto a Índia tem recebido investimentos estrangeiros, como o PIB indiano tem evoluído de forma crescente e contínua e como a pobreza neste país tem diminuído. Vamos estudar a China agora. O rápido desenvolvimento da indústria manufatureira tornou a China o maior exportador do mundo na primeira década do século XXI. A China, nação inventora de significativos produtos para a humanidade, como a pólvora, a bússola e o papel, soube dar a volta por cima e se livrar do vínculo de submissão e obediência que nações ocidentais e orientais, como o Japão, lhe impuseram nos séculos XLX e XX. Essa nação do Extremo Oriente passou por uma revolução socialista única, e, quando todos pensavam que se mostraria cada vez mais fechada para o mundo, ela se abre para o capitalismo, criando, na realidade, outra surpresa: o chamado socialismo de mercado. Ao assumir o governo do país após a morte de Mao Tse-tung, o líder Deng Xiaoping, do Partido Comunista Chinês, PCCH, direcionou seu planejamento para iniciar a recuperação tecnológica e econômica da China, com um conjunto de reformas econômicas aplicadas a partir de 1978. As atitudes de Deng Xiaoping são embasadas por meio de forte intervenção estatal paralela a uma ausência de democracia, que objetivava tornar a China competitiva com seus mais notórios concorrentes na Ásia. Primeiramente, o Partido Comunista realizou inúmeras privatizações, permitindo em seguida a entrada controlada de capital estrangeiro a partir da criação das Zonas Econômicas Especiais, ZEE, que foram organizadas estrategicamente ao longo da faixa litorânea na porção leste do país. Buscando potencializar ainda mais a nação que pretendia reerguer, Xiaoping passou a aproveitar as condições geográficas e humanas para investir adequadamente o capital externo e estatal em setores internos considerados estratégicos, como a agricultura, indústria de base, indústria bélica, tecnologia e ciência. Muitos especialistas acreditam que o fim da indústria barata chinesa, pautada na exploração de mão de obra pouco remunerada, está cada vez mais próximo desde que foram decretados o aumento dos salários e os encargos trabalhistas.
Dessa forma, a China deverá seguir um plano em conformidade com essa nova realidade, a qual se focará cada vez mais nos investimentos em educação e ciência. Em 2013, foi destinado pelo governo chinês cerca de $1,7 bilhão anual para as áreas de educação e ciência. O atual plano quinquenal chinês, 2011 a 2015, já previa o investimento de $1,6 trilhão no desenvolvimento das 7 indústrias que se tornaram prioridades para o país: energia alternativa, eficiência em energia, proteção ambiental, biotecnologia, tecnologia da informação avançada, desenvolvimento de veículos movidos com energia alternativa e indústria de ponta, construção de máquinas. A China deve ser, em 2050, a maior economia mundial, tendo como base seu acelerado crescimento econômico sustentado durante todo o início do século XXI. Dada a sua população e a disponibilidade de tecnologia, sua economia deverá basear-se na indústria. Grande potência militar, a China se encontra atualmente num processo de transição do capitalismo de Estado para o capitalismo de mercado, processo que já deverá estar concluído em 2050. Quer continuar recebendo as videoaulas? Clique no sininho. Obrigado pela atenção. Um oferecimento Professor Leonardo Furtado.